Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para fazermos um vídeo sobre Maria, a mãe de Jesus. Pois bem, eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor e os nossos amigos também. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu gostaria de falar sobre idolatria. Porém, hoje nós vamos falar sobre Maria, a mãe de Jesus. Quem foi Maria? Então vamos à tradução, ou seja, a tradição hebraica ou judaica, como queira. Segundo os seus documentos religiosos, diz o seguinte, que Maria nasceu em uma vila chamada de Nazaré, da Galileia. Cresceu e viveu na Galileia no final do 1º século antes de Cristo. Como judia, cresceu e foi educada nos princípios judaicos. Maria noivou com José aos 12 anos de idade. Aí você pergunta, mais 12 anos de idade? Sim. Segundo a doutrina e os costumes judaicos, uma jovem adolescente com 12 anos de idade já era de maior idade. Não é como aqui no nosso país, com 12 anos já era de maior idade. Pois bem, segundo os costumes judaicos, Maria e José foram apresentados no templo por suas famílias. A reunião religiosa era chamada de Bet Mitzvah, em hebraico, que quer dizer as festas da maioridade. Aos 12 anos de idade, a mulher passava para a vida adulta. Ela tinha que ler um texto da Torá, a Bíblia judaica, e explicar o texto. Bar Obet Mitzvah significa filho do mandamento ou filho da lei. Aos 13 anos de idade, o jovem passava a maior idade. Ele tinha que ler a Torá e explanar também um texto. E a partir daquele momento, ele passava também, o jovem com 13 anos já era de maior idade. Aí naquela celebridade, naquela festa, o rabino dava a Torá para que o jovem lesse um texto, explanasse a palavra de Deus e as suas responsabilidades a partir daquele momento. E aí ele recebia também a talit, o kipar e também o véu de oração, que eram tecidos que usavam os judeus em suas reuniões. Maria ficou grávida de Jesus aos 13 anos de idade. José tinha entre 16 e 18 anos. E após a maioridade, os dois se casaram. Após o nascimento de Jesus,
Herodes, o Grande, cometeu um grande infanticídio. Herodes mandou matar todos os meninos de Belém e de seus arredores. Ouviu-se um grande clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existiam. Mateus capítulo 2, 16 a 18. Então vejamos aqui. Após José e Maria ter a maioridade, eles se casaram, mas Maria já estava grávida, através do Espírito Santo de Deus, ela engravidou. Porque Jesus, sendo Deus, ele jamais poderia habitar entre os homens, porque Deus é Deus, ele é Espírito e nós somos homens carnais. A presença de Deus faria com que a nossa carne se desintegrariam como se fosse uma geleia, um sorvete, numa calçada aí num dia de verão a 50 graus. Eles se derretiriam com a presença da Shekinah, a glória de Deus. Então, Deus não poderia vir em forma divina. Então, ele veio, a sombra do Deus Todo-Poderoso veio sobre Maria e ela ficou grávida. Ali foi gerado uma vida. E essa vida era Jesus Cristo. Então vejamos bem. Aquela geração foi feito, vamos dizer assim, Deus colocou uma sementinha, né? Nós humanos é o espermatozoide, mas acredito que Deus trabalhou de uma maneira diferente porque ele não usou a carne. Ele gerou no fruto daquela mulher, colocou ali uma semente. E aquela semente fez-se embrião, né? E o embrião, ele cresceu, se fez carne. E a carne habitou entre nós, Jesus Cristo. Ele era 100% homem e 100% divino. Então ele poderia conviver, porque a carne, o corpo, era 100% homem, não nos afetava, mas dentro dele, ele era 100% Deus. Então, após o nascimento de Jesus Cristo, aí sim, José conheceu Maria, casou-se legalmente com ela. Depois que Jesus Cristo nasceu, o que aconteceu? Herodes começou a perseguir, porque havia a profecia que o rei dos reis haveria de nascer, e Herodes ficou com ciúme, com inveja, com medo de perder o trono. Ele mandou matar toda criança de Belém. Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, todo menino, aliás. Todo menino de 2 anos para baixo, a ordem que ele deu ao seu soldado foi que matassem a fio de espada. Então eles saíram para matar. Mas, porém, antes que eles alcançassem Jesus, o anjo apareceu em sonho para José e disse: toma Maria e o menino e foge para o Egito. Tem uma profecia em Oséias 11:1 que diz assim: e do Egito chamei o meu filho.
É Oséias capítulo 11, verso 1. Então, José colocou Maria sobre os lombos de um jumento e o menino Jesus em seus braços, e puxando o jumento, ele seguiu a pé, guiando pelo deserto aquele jumento que carregava a sua esposa e o menino Jesus. E assim eles viajaram por longos e longos dias, perfazendo um total de mais de 2.000 quilômetros pelo deserto. E assim chegaram no Egito. Porém, chegando no Egito, a Bíblia diz que eles ficaram lá por um longo período de tempo. A Bíblia não nos narra, mas segundo os textos da Bíblia, segundo as narrativas, segundo as histórias bíblicas, José e Maria ficaram escondidos em uma gruta por um período de 2 a 4 anos no Egito. Pois bem, depois desse período no Egito, Herodes faleceu. E aí o anjo avisou a José que Herodes já era morto. E assim eles retornaram do Egito para Israel. Após a morte de Herodes, o casal voltou a Israel. Quando Jesus tinha, preste bem atenção, 12 anos de idade, Jesus estava no templo discutindo com os doutores da lei. Lucas capítulo 2, 42 a 51. A partir da idade de 12 anos até o 30, houve um lapso de tempo sem termos notícia de Jesus. Nós não sabemos a sua adolescência, a sua juventude. Foi um período negro, podemos dizer assim, de 18 anos, que a Bíblia não faz referência a respeito de Jesus Cristo, onde ele estava, o que ele estava fazendo, se ele estava trabalhando com seu pai ou se ele estava estudando em Israel. A Bíblia não traz nenhum relato. Foram lapsos de tempo por um período de 18 anos sem nenhuma informação. Só sabemos que depois desse período, aos 30 anos de idade, Jesus foi em direção ao Rio Jordão, onde foi batizado pelo seu primo João Batista. E aos 30 anos Jesus começou o seu ministério. Porém, durou apenas 3 anos. Aos 33 anos, Jesus foi morto, foi sepultado e ressuscitou dos mortos. Pois bem, quando Jesus estava na cruz do Calvário, antes dele morrer, ali pregado no Gólgota, estavam alguns discípulos de Jesus ao pé da cruz, e juntamente com eles estava também João e Maria. E Jesus, olhando para João, disse: Eis aí a tua mãe. João capítulo 19, 26. Veja bem o que Jesus disse a João. Eis aí a tua mãe. A Igreja Católica diz
que Maria é a mãe de toda a humanidade. A Maria é a nossa mãe, a mãe de todos os homens. Eu discordo completamente dessa doutrina. Por quê? A nossa mãe é de todas as nações, de todos os povos, é Eva. E o nosso pai é Adão e não Maria. Maria foi mãe de Jesus. Ela concebeu por autoridade divina. Agora, a nossa mãe universal é Eva e o nosso pai Adão. A humanidade descende desse casal e não de Maria. Então Jesus disse para João: eis aí a tua mãe. Assim que Jesus entregou o Espírito ao Pai, disse: consumatum est, está consumado. João pegou Maria e levou para Éfeso. Éfeso ficava na costa da Ásia Menor. Hoje, este lugar é conhecido como a Turquia. João levou Maria para sua casa e Maria ficou com João, o apóstolo amado, por um período de 13 anos. João cuidou de Maria. Aos 60 anos de idade, Maria estava muito doente. E ela pediu para João que levasse ela de volta para Israel. E assim João fez. Aos 61 anos de idade, Maria veio a falecer. Ela foi sepultada no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, no exato lugar onde Jesus tinha por costume ir orar. Foi exatamente neste lugar. Hoje tem uma igreja, a Igreja Católica Ortodoxa. E ela foi construída sobre a sepultura de Maria. Até os dias de hoje, a Igreja Católica Ortodoxa, ela preserva ali no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, a sepultura de Maria. Inclusive é muito visitada quando os turistas viajam para Israel. A Igreja Católica, ela tem duas linhas de pensamento a esse respeito. A Igreja Católica, ela diz que a primeira linha de pensamento diz que Maria, após a morte e após ser sepultada, ela ressuscitou e foi para o céu. Já a segunda linha de pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana, seus sacerdotes afirmam categoricamente que Jesus e os anjos vieram buscar Maria, veja bem, quando ela tinha 50 anos de idade, que ela morreu. Aliás, desculpa, ela não morreu, Maria Madalena. Jesus e os anjos vieram buscar Maria, a mãe de Jesus, quando ela tinha 50 anos, e eles levaram ela viva para o céu. Ela não passou pela morte. Jesus e os anjos buscaram ela quando ela tinha 50 anos
e levaram ela para o céu de alma e corpo. E ainda mais, ela foi levada para o céu vivinha e foi colocada no palácio real na eternidade. A Bíblia não fala em palácio real, a Bíblia não fala que ela foi para o céu. Eu acho isso aqui uma aberração, porque é antibíblico dizer que Maria, mãe de Jesus, foi para o céu. Eu posso provar, através das Escrituras, que Maria não foi para o céu. Em segundo lugar, eles dizem que Maria ela foi chamada de bendita. Realmente, Ana, quando Maria entrou em sua casa, inspirada pelo Espírito Santo, Ana disse para Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Foi Maria e não o anjo que falou isso. Bendito és tu entre as mulheres. O que é a palavra bendita? Os católicos fazem dessa expressão uma santa, uma pessoa que tem um espírito divino, uma entidade. Eles fazem da Maria uma entidade divina, uma deusa. Bendita Maria. O que é a palavra bendita? Bendita é uma qualidade do ser humano. Bendita é uma pessoa feliz. Não tem nada a ver com santidade. Não tem nada a ver com santo. Não tem nada a ver com a entidade espiritual. Um ser de adoração, não. Bendito é uma pessoa amorosa, uma pessoa simpática, uma pessoa gentil, uma pessoa que espalha gentileza, uma pessoa feliz. É uma pessoa bendita. Bendita, bem-aventurado é aqueles que oram pela paz de Israel. O que é bem-aventurado é bem abençoado. Abençoado é o homem que ora pela paz de Israel. Bendito é o homem que ora pela paz de Israel. Bendito, bem-aventurado, abençoado. Bendito é abençoado. Por exemplo, eu como pastor vou fazer uma oração e abençoo aquele ser humano que está ali em minha frente. Eu coloco as mãos sobre sua cabeça, faço uma oração e abençoo. Ela sai dali abençoada, cheia de graça. Mas isso não quer dizer que ela se tornou uma deusa, uma entidade que vai interceder pelo povo. Não. Ela é simplesmente uma pessoa abençoada. Ela foi uma pessoa escolhida porque ela tinha um caráter de mulher, um caráter maravilhoso. Era uma pessoa bondosa, meiga. Então ela foi escolhida entre as mulheres. Por isso que vem o termo bendito, abençoada, ou bem-aventurada, ou feliz. De ti, tu és a mulher mais feliz, mais abençoada entre todas as mulheres. Esse é o termo correto. Pega um dicionário e vê a palavra abençoado, aventurado, bem-aventurado, feliz, ou bendito ou bendita. É uma pessoa feliz, uma pessoa amorosa, cheia de amor, uma pessoa que possui qualidade de ser humano. Por isso que o Espírito Santo escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Por exemplo, você sabia que quando ia se fazer um sacrifício, dependendo do pecado, era escolhido um casal de pombos, ou então um cordeiro. Quando o pecado era leve,
pagava-se com um shekel de prata, uma moeda. Está entendendo? E aí o sacerdote fazia a oblação pelos pecados da pessoa, e os pecados eram perdoados. Ou então sacrificava um animal, mas o animal, para ser sacrificado, tinha que ser macho, tinha que ser virgem, né? Tinha que ser virgem, não podia ter mancha, tinha que ser belo, bonito e perfeito. Aí era separado para o sacrifício. Então era um animal bendito, abençoado, bem-aventurado. Então ele estava na altura para o sacrifício. Os sacerdotes na velha aliança, para ser sacerdote, para ministrar a palavra de Deus, o sacerdote, ele não podia ser alto demais, não podia ser anão, não podia ser cego, não podia ser corcundo, não podia ter esfinge na pele, não podia ter mancha, não podia ser paralítico, não podia ter nenhum defeito físico. Tinha que ser perfeito, belo, bonito, limpo. Tinha que ser lavado, escovado, não podia ter nenhum excremento na unha, senão era rejeitado por Deus. Então Maria foi bem-aventurada porque foi escolhida porque ela tinha um verdadeiro caráter de cristão. Por isso que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Isso não significa que ela virou santa, né? Que ela tem uma entidade. Agora, lógico, Jesus disse que o santo tem que ser quando ele está vivo. O próprio Jesus disse: sede para os discípulos, sede santo como eu sou santo. Ninguém pode ser santo depois de morto, porque o morreu acabou. A Bíblia diz: está ordenado o homem a morrer uma só vez. Morreu, segue-se o juízo de Deus. Deus agora é que vai julgar, acabou tudo. Não tem nada de virar santo depois de morto. Não. O homem tem que ser santo quando ele está vivo, em vida. Ele tem que ser santo. Mas a Bíblia diz que nenhum homem pode ser adorado. Ninguém pode se ajoelhar diante de um homem. Cornélio veio correndo e se prostrou aos pés de São Pedro, e Pedro disse: levanta-te, eu também sou homem que nem você. Ele foi adorar Pedro, e Pedro disse: levanta-te, eu sou homem. Eu não posso receber adoração. Nenhum ser humano pode ser adorado, porque Deus odeia quem assim procede dessa ou daquela maneira. Todos os seres humanos são carnal, são pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um justo, nenhum sequer. A nossa justiça é trapo de imundícia. Nós não somos nada. Nós somos salvos. É pela misericórdia de Deus. E Deus odeia o ser humano que se prostra diante de outro, ou que se prostra diante de uma imagem para adorar. Deus odeia, ele se revolta, porque ele mesmo disse: eu sou o único Deus a quem você deve prestar adoração. Só Deus você deve inclinar-se diante dele. Se você se inclinar, venerar, adorar, prestar culto a uma imagem de escultura, quer seja homem ou mulher, não interessa quem ele foi, você está
no pecado, você continua acumulando pecado. E sem dúvida alguma, a Bíblia, ela é ciente no que diz. Os idólatras serão lançados no inferno. Não existe escapatório. Todos idólatras, todos que adoram o homem ou imagem, ou buscam em outro ser humano adoração, eles serão lançados no fogo do inferno. É isso que diz a palavra de Deus. No próximo vídeo nós vamos falar e vamos provar que Maria não está no céu, ou seja, não foi para o céu. Isso é doutrina de homens. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos abençoa. Assim, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos na pessoa bendita e augusta de Jesus Cristo. Amém. Uma boa semana para vocês.